Olá, tudo bom? Eu sou Luísa Soares, sou jornalista e trabalho aqui na equipe de marketing da Russell Bedford Brasil e hoje trazemos como pauta a questão da governança nas empresas. A governança não é só para as grandes instituições e pode ser justamente o que separa negócios que crescem daqueles que ficam estagnados. Mas afinal, o que significa isso na prática? Será que pequenas e médias empresas realmente precisam se preocupar com isso? E mais importante, como começar sem complicar? Para responder tudo isso, eu recebo hoje o Ézer Amorim, o CEO da Russell Bedford Brasil, que é especialista no tema. Bem-vindo, Ézer. Bem-vindo você também, obrigado pela oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, Luísa. É um desafio sempre e óbvio que as empresas menores têm menos estrutura para implementar um projeto de governança interno, mas como você disse, isso faz a diferença entre quem realmente vai crescer e quem vai ficar patinando ou andando de lado, né? A gente não precisa começar pensando numa estrutura gigante. Nós podemos pensar numa estrutura adequada ao tamanho da sua empresa. É importante, principalmente, ter isso como objetivo no primeiro passo. Então, eu quero ter uma empresa que tenha governança, porque a maioria das empresas que começam, e 90% das grandes empresas no Brasil são de origem familiar e ainda têm estruturas familiares. Quando elas começam a crescer, quando elas são apenas um empreendimento do seu fundador, a gente começa trabalhando com o que a gente tem. E às vezes ele é o gestor, ele é o executor, é ele quem paga, ele quem recebe, ele todas quem as vende, funções. faz todas as funções, né? Mas o objetivo de todo mundo que começa uma empresa é crescer, né? Certo. E para crescer, ele tem que ter o objetivo de chegar na governança. Como fazer isso simples? Bom, daí depende do seu negócio, depende de como você quer fazer, do quanto você está disposto a investir nisso, né? Com certeza. Mas passos bem pequenos podem ser dados. Por exemplo, você pode ter governança começando segregando uma coisa que as pessoas normalmente não fazem, o que é o caixa da sua empresa e o que é o seu caixa particular, o que é o que você tem na sua vida pessoal que a empresa está provendo para você. Esse é o primeiro passo de governança que normalmente o empreendedor não tem. Ele mistura tudo isso. E às vezes a vida pessoal dele atrapalha o negócio dele de crescer. Então é um passo bem simples você saber. Esse é um recurso da empresa e esse é um recurso pessoal. Mas então, Ézer, na prática, o que tu diria que define uma boa governança hoje? Bom, de novo, tem a ver com a estrutura que a empresa tem, o tamanho, a quantidade de operações, de pessoas, departamentos e tal. Bom, para você ter uma boa governança, vamos pegar uma situação intermediária que eu acho que é possível para a maioria das empresas, né? Você ter boas políticas pré-determinadas para ações ou coisas que são muito importantes para você. Pessoas que façam a gestão desses processos para que esses processos aconteçam da forma com que você planejou. E revisitem isso periodicamente para ver se o processo, né, na prática ainda está adequado ao que você pensou e escreveu lá no começo. Uma coisa bem importante que as pessoas não levam em consideração e elas fazem no dia a dia, mas não escrevem, são realmente políticas e procedimentos, né? Qualquer base para qualquer governança é ter essa estrutura desenhada para que qualquer pessoa que chegue na empresa possa ter essa informação disponível e comece a trabalhar a partir desses padrões e dessas determinações. Outra coisa bem importante, na prática, que seria necessário implementar assim que possível, é o que a gente chama das segregações das funções. Então, quem faz o quê, por que faz aquilo, e aí essa estrutura vai te dando solidez para que a empresa possa crescer disso de forma sustentável e para que ações que eventualmente não sejam as melhores práticas não aconteçam. Então, importante, gaste um tempo importantíssimo, invista esse tempo em escrever o que você quer para os teus procedimentos e processos, para que daí as pessoas tenham um caminho, um norte para seguir. Então,
Como tu diria que a governança impacta a visão de investidores e o valor de negócio hoje no mercado? Bom, essa é uma pergunta muito legal, Luísa, porque é fundamental no mundo que a gente está aí, para quem quer crescer, usar só os recursos próprios nem sempre é a melhor decisão, né? Existe muito dinheiro no Brasil ou fora dele que tem um custo, além de menor do que você usar o seu próprio recurso, que você pode tomar esses recursos de fora, você também pode trazer pessoas ou entidades que vão investir e vão aportar não só o dinheiro, ideias, né, para te trazer novidades para você continuar crescendo o seu negócio, ok? Bom, ninguém em sã consciência faz investimento em empresa que não tem o mínimo de governança. Nossa. Não tem como se olhar para um negócio sendo que ele não tem regras claras, né? E fazer um investimento. Aí é melhor você fazer uma aposta de loteria, nessas bets que tem hoje. Que investir de outra forma. É basicamente o que você está fazendo. Um tiro no escuro, exatamente, né? O fundador faz isso porque ele acredita na ideia e ele vai apostar a vida dele, todas as fichas dele ali para poder fazer crescer. Mas um investidor, ele vai procurar a melhor opção, né? E a melhor opção passa por isso. Se você fizer uma relação simples com qualquer outra coisa que você possa investir, você vai comprar uma casa, por exemplo, fazer um investimento num imóvel, você não vai pegar um imóvel que tenha problemas jurídicos ou uma partilha ou qualquer coisa. Você vai pegar um imóvel desimpedido. Sim, coisa para não complicar, exatamente. Né? Se você for comprar um carro, tem um monte de opções. Né? Por que você vai comprar um carro que tem algum defeito, algum problema, você tem que arrumar e tal? Você tem tantas opções de carros mais seguras, né, para um investimento. Exatamente. Então, fazendo uma relação bem simples e básica, a governança é basicamente isso. Vai te trazer a transparência do negócio, vai te possibilitar entender que existem controles, que esses controles são sólidos, né, que esses controles estão sendo aplicados. Então, é muito mais interessante. E existem muitas empresas em vários estágios hoje que existem investidores a fim de colocar dinheiro e como eu te disse, nem sempre é só o aporte do dinheiro. São ideias, coisas que podem trazer crescimento. Porque quando o investidor põe o dinheiro lá, ele quer que aquele dinheiro cresça. Ele acredita, sim. Exatamente. E a governança é um passo fundamental. Existem outras coisas que fazem com que o investidor olhe de forma melhor para o seu negócio. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? A governança é bem importante. Mas se você tem os seus dados e balanços auditados, né, isso é um dado bastante importante. Se você tem as suas estruturas tributárias bem definidas, se você está atendendo a legislação corretamente do país, mas tudo isso vem a partir de uma governança, percebe? Sim. Que diz que essa empresa segue as estruturas e as melhores práticas do contexto que ela está inserida. Então, a governança é uma base para muita coisa importante quando a gente fala de investimento. Né? Então, é muito, na minha visão, é muito importante que se tenha um mínimo de governança, como a gente disse lá no começo, né? Você deve ter a governança possível para a sua estrutura que você tem, mas lembre-se sempre, olhando para o objetivo de aonde eu quero chegar. A gente trabalha com o hoje, olhando para o futuro para saber, bom, é ali que eu quero chegar, qual é o caminho que eu tenho que percorrer. Perfeito. Então, se tem uma coisa que fica clara nesse episódio, é que governança não é um luxo. É uma ferramenta estratégica para qualquer empresa que quer crescer com consistência. E começar pode ser muito mais simples do que parece. Então, se você quer entender como aplicar governança na prática no seu negócio, ou estruturar melhor a sua empresa para crescer com segurança, entre em contato com a equipe da Russell Bedford Brasil. O link está aqui na descrição desse vídeo. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Até mais!